Ju, Ana brigava todos os dias com seus familiares. Maria chorava sempre antes de entrar na escola. E o Guilherme tinha dor de barriga na hora que ele tinha provas. O que será que elas têm em comum? Parece que todas elas estão com problemas, né? Esse é um comportamento que talvez seja o mais fácil de a gente identificar o que está acontecendo lá. E é normalmente assim com as crianças. O que aparece primeiro é quando vem esses problemas que incomodam e geram algum sofrimento. E a gente recebe isso todos os dias no nosso consultório. Geralmente comportamentos relacionados à dificuldade que essas crianças estão apresentando. Então venha com a gente hoje que nós vamos falar passo a passo sobre educação emocional. Ju, muitas vezes os pacientes chegam no consultório, os pais, né? Eles olham esse Pinóquio que a gente tem lá no consultório e eles dizem assim, como eu queria que os nossos filhos fossem como eles, né? Principalmente quando o sintoma e o comportamento é de mentira. Porque aí, através do narizinho crescendo, eles saberiam se a criança estava dizendo a verdade ou não. Não dá, né, Ju? Não é tão fácil assim. E hoje nós queremos falar um pouquinho para vocês do comportamento das crianças. Então, o comportamento das crianças ele é só a pontinha de um iceberg imenso. Então, se a gente começar a perceber os comportamentos difíceis das crianças, como a gente sinalizou, então, a dor de barriga, o choro. A Ju disse no capítulo anterior que tudo vai estar relacionado. Então, a gente vai sentir, a gente vai ter um pensamento e a gente vai ter um comportamento. Então, se eu penso, se eu começo a sentir medo frente a uma situação, então eu estou com medo da prova, eu vou pensar provavelmente que eu vou tirar uma nota ruim, e que minha mãe não vai gostar disso. E aí eu vou ter este medo de fazer a prova naquele dia. Então, o comportamento ele é só a pontinha de todo um iceberg. Se a gente pensar nesse iceberg, essa base que está debaixo, escondida e que a gente não vê, está ali outras questões que essa criança quer comunicar através desse comportamento. Por isso que é muito importante a gente sempre identificar o que essa criança o que essa criança está pensando e o que essa criança está sentindo. Muitas vezes as crianças, quando estão expressando comportamentos de raiva, são agressivas, brigam com os coleguinhas, elas podem estar tendo um pensamento sobre a autoimagem negativa. Elas podem achar que elas são más, que elas não são aceitas, que elas não estão contribuindo nessa sala. Às vezes, Ju, tem pacientes meus que são super ativos, né? Agora, então, né, tá vindo um monte de paciente lá que já com diagnóstico feito de hiperatividade. Ele tem essa dificuldade de concentração de ficar sentado. Quando a professora consegue perceber que esse aluno está precisando ali de um pouquinho de atenção, porque ele não se sente importante, ele não se sente aceito naquela sala, e a professora consegue perceber isso e sinaliza que ele é importante, que naquele momento não consegue dar atenção, ou até mesmo muda ele de lugar, o comportamento deixa de existir e outros comportamentos saudáveis podem estar existindo nesse momento, porque nós estamos transformando o pensamento e através disso a gente transforma a emoção. Certo. E assim, também, uma coisa importante, talvez nesse caso que você comentou, caiba muito bem, talvez esse aluninho ele seja visto como o agitado, né, o nervosinho. E é muito comum as crianças serem rotuladas a partir da emoção que elas demonstram mais, ou até do comportamento. E quando a gente está trabalhando nesse processo aí de educação emocional, de tratar com gentileza as nossas emoções, a gente tem que separar completamente. Então, a criança, ela é muito mais do que somente um comportamento ou somente uma emoção. Então, a gente costuma colocar isso de uma forma lúdica no consultório, utilizando o conceito de monstrinhos, né? Então, os monstrinhos, de alguma forma, eles separam aquele comportamento problema da criança. Então, a gente até usa uma metáfora que é como se fosse, o monstrinho chegou, grudou em você, fez com que você tivesse todo aquele comportamento, aquela reação que é influenciada por uma emoção e depois ele foi embora. Como você lida com ele? O que você vai fazer para mandar ele embora? Então, essa é uma estratégia lúdica para a gente trabalhar com crianças pequenas, mas a mensagem serve para todo mundo, né? Então, a gente... É uma palavra simples que a gente tem que mudar. Por exemplo, Clara é medrosa. Não, Clara está com medo.
né? João é bravo, é nervosinho. Não, ele está com raiva agora. Então, todas as emoções, elas têm um movimento, elas passam e elas não nos definem. Na imagem que vocês vão ver aqui no slide, vocês vão observar que as emoções, elas sofrem preconceito também. Então, ninguém é dependente por sentir amor, ninguém é medroso por sentir medo, ninguém é deprimido só porque se sente um pouco triste às vezes. Então, a gente precisa aceitar as emoções, como elas acontecem, elas surgem na nossa vida, sem preconceitos e sem rótulos. Na clínica com os nossos pacientes, eu gosto muito de fazer origami, né? E aí eu faço muito esses barquinhos com os meus pacientes. E eu uso uma metáfora em que esse barquinho somos nós, né? E as ondas são as emoções. Então, se a gente pega esse barquinho e a gente coloca no mar, ele não vai ficar parado, ele vai ficar balançando devagarzinho de um lado para o outro. Essa é uma sensação que a gente pode associar com uma emoção do bem-estar. Algumas vezes vêm umas marolinhas e vai incomodando esse barco, né? Essas emoções começando a incomodar a gente. Às vezes vem aquelas ondas que dão os caldos nas crianças e vão dar o caldo nesse barco, e às vezes vem um tsunamis gigantescos que podem até virar o barco. E às vezes a gente tem que voltar, ou às vezes vira de verdade, a gente tem que descer para a gente poder voltar o barquinho no local. Então, através dessa metáfora, a gente consegue comunicar para as crianças que nós somos esse barco e que nós somos influenciados por todas essas emoções que podem estar vindo. O importante dessa metáfora é a gente perceber que as emoções elas têm intensidades diferentes. Elas podem vir pequenininha, vir média ou podem vir gigantescas. Nós pais também temos que identificar isso, porque muitas vezes, principalmente na raiva, a criança começa pouquinho e aí a raiva ela contagia, né? A gente começa a sentir raiva também e aciona essa raiva e essa raiva começa a ficar numa grande intensidade. E eu também gosto muito de falar para as crianças que por maior que esta onda seja, por maior que essa emoção seja, essa emoção ela vai passar. Então hoje a gente acaba recebendo muito no consultório crianças com ansiedade. E essas crianças elas têm um medo muito grande. E quando a gente consegue posicionar para elas que tem um tempo, tem uma duração, tem um começo, um meio e um fim. Isso ajuda essa criança a enfrentar essa onda, por maior que ela seja. E essa criança consegue perceber o momento do pico e que ela vai diminuindo através daí do olhando para o seu corpo, para elas mesmas, né? Agora nós vamos fazer uma simulação de uma situação de consultório. Eu vou ser a terapeuta e a Carol vai ser a nossa adolescente de 13 anos que está passando por alguns problemas por sofrer bullying na escola, tá? Então ela chegou para a sessão de terapia dela semanal, tá? Oi, Carol. Oi. Como é que você tá? Não quer conversar muito hoje? Não tá legal, hein? Tá. Aquelas mesmas coisas de sempre. Você sabe, as meninas só brigam, sempre é assim. Entendi. Deve estar bem difícil para você, né? Mas você consegue me dizer um pouquinho como que você está se sentindo? Brava, muito brava. Raiva? Uhum. É. Uhum. E o que você tá com vontade? Você fez alguma coisa com elas? Aconteceu alguma coisa assim que você reagiu? Só tenho vontade de ficar sozinha só. Então elas, de novo, falaram todas aquelas coisas e você não fez nada. Uhum. É. E você continua sem vontade de fazer nada? Em casa eu só fico no quarto. É. Não brigou com elas, não xingou, não gritou. Não adianta. Então você tá com mais vontade de ficar quietinha, sem conversar com ninguém, do que brigar e confrontar elas. Isso. Deve estar bem difícil mesmo. E sabe o que eu penso Ninguém um me pouco? entende. Puxa vida, sinto muito. Sabe o que eu penso um pouquinho, sabe, Carol? Às vezes a gente não consegue perceber muito bem as nossas emoções, mas a gente consegue ver o que o nosso corpo está dizendo. Então eu tô vendo que você está encolhida, tá até difícil de olhar para mim. Talvez você esteja com um pouquinho de vontade de chorar também. Você sabe que aqui você pode chorar, né? Então, parece que você também tá um pouco triste com isso. O que você acha? Pode ser, né? Então, tudo bem você ficar triste. O que tá passando o que você tá passando é muito difícil.
né? Mas veja só, às vezes quando a gente fica triste, a gente consegue pensar bastante, né? Ficar sozinha, refletir e talvez encontrar algumas soluções. E você acha que essa tristeza te deixa muito abalada? Você consegue perceber o tamanho dessa tristeza? Tipo, de 1 a 10, assim, nota 7. Então tá te incomodando bastante, né? Então vamos fazer alguma coisa com isso hoje, tá bom? Obrigada. Bom, pessoal, então aqui a gente tentou mostrar para vocês um pouquinho sobre um trecho curto ali de um diálogo, onde a gente tenta acessar qual a emoção que realmente está acontecendo com a nossa paciente, a Carol. Então vocês viram que ela chegou com uma postura parecendo realmente muito brava, né? Mas no fundo ela estava triste com o que estava acontecendo. Então, através desse tipo de conversa, a gente quer que vocês pensem que a educação emocional, ela acontece passo a passo. Então, o que a gente vai ensinar agora são os 3 passos básicos, tá? O primeiro passo é identificar o que está acontecendo. O segundo passo é validar. E o terceiro passo é nomear. Então, vocês viram que a gente percebeu primeiro o que estava rolando. No segundo passo, é isso aí, você está sofrendo, está difícil. E o terceiro passo, isso é tristeza, tá? Então, agora a gente vai explicar de uma forma um pouquinho mais detalhada para vocês como fazer tudo isso. A primeira fase, que é a fase da identificação, se relaciona com um momento de extremo acolhimento e deixar com que essa emoção seja expressada da forma como ela é. A gente nunca vai dar limite para a emoção, dizer se, não, deixa para lá, tá tudo bem, não fica triste, não fica bravo. Então a gente vai acolher aquilo que a gente está vendo. E se tiver difícil, como no caso ali da Carol, de ela assumir, identificar o que realmente ela está sentindo, a gente vai dando umas dicas para ajudar. Perceba o teu corpo, o que você está com vontade de fazer, o que você está pensando. Então essas são algumas formas de a gente ajudar nesse momento da identificação. Outra estratégia bem importante é a gente conseguir fazer com que ela perceba o seu corpo através da sensação. A gente costuma falar que as emoções, elas podem gerar sensações agradáveis ou desagradáveis. Então, isso faz com que a gente fuja daquela ideia de que existem emoções negativas e emoções positivas, ou que raiva é bom, raiva é ruim, alegria é bom. Então isso não existe, todas as emoções são úteis e importantes. Então a diferença é que algumas emoções geram sensações agradáveis no nosso corpo, de maior ânimo, motivação, a gente sorri, quer fazer festa, quer comemorar, quer agir, e outras emoções trazem um desconforto maior. Então, esse deve ser uma forma de a gente abordar sobre as emoções. Nós falamos então sobre a identificação, agora a gente vai falar sobre a validação. A Carol, a Ju, conseguiu validar o que ela estava sentindo. Ela estava expressando raiva, e aí a Ju foi identificando que o corpinho dela estava encolhidinho, e aí ela foi pontuando para ela e aceitando aquela emoção que estava vindo. Ela disse muitas vezes para a Carol, tudo bem sentir isso, sinto muito, Essas são estratégias para a gente validar a emoção da criança. Nós vivemos num mundo invalidante. Hoje a gente tem dificuldade de escutar o que as pessoas estão dizendo. Então, às vezes, até numa conversa, as pessoas vão falar assim, você sabia que aconteceu isso comigo? Comigo aconteceu uma coisa bem pior. Então, isso faz com que a gente não se sinta escutado, não se sinta validado. Eu vou contar para vocês também uma estratégia de validação que eu usei com meu filho de 5 aninhos. Ele precisava tomar a vacina e ele tem muito medo de injeção. Então, pouquinho antes do dia da vacina, a gente começava a conversar sobre aquilo, mas ele não queria ouvir. Ele falava, não, mamãe, não quero falar sobre isso. Eu validava e falava, ok, nós não vamos conversar. Mas esse é um assunto muito importante porque vai ocasionar uma boa saúde, você não vai ficar doentinho. E ele não queria. Quando o irmão dele tomou a vacina e chegou em casa, e ele viu que não é tão perigoso assim, ele aceitou começar a falar. E aí ele, mamãe, como é que vai ser? Que dia vai ser? Como vai ser?
E aí a gente foi mostrando para ele, né? Então, às vezes, quando a criança vai fazer uma cirurgia, por exemplo, nós lá no consultório brincamos com essa criança, com as injeçõezinhas, ali com o kitzinho de médico, e ajuda essa criança a enfrentar esse momento, validando essa emoção que ela está sentindo. Então, a validação ela não pode ter julgamentos. A validação não pode ser um controle das emoções. A gente precisa ajudar, dar o apoio e ajudar essa criança a enfrentar, a lidar, né? A lidar com essa emoção, a entender o que essa emoção está fazendo dentro do corpinho dela e a regular isso devagarzinho. Então a gente vai para a terceira fase desse processo, desse passo a passo da educação emocional, que é dar um nome, nomear a emoção. Não é raro a gente estar conversando com adultos e perguntar: como é que você tá? Ah, tô bem, tô mal. E se resume a isso. Então, na verdade, a gente pode ampliar muito essa forma de se expressar. Existem muitos e muitos nomes de emoções, então o repertório emocional, o legal é que ele seja cada vez mais amplo. Mas para as crianças, a gente pode focar nas emoções básicas, que são 6 emoções. Amor, alegria como emoções agradáveis, nojo, tristeza, raiva e medo como as emoções desagradáveis. Então, cansado, com sono, com fome não são emoções, são estados físicos. Então, a gente precisa ensinar as crianças a se expressar desta maneira, nesta linguagem. Medindo essas emoções, a intensidade que elas têm, a gente consegue também abranger a maior parte dos problemas emocionais das crianças. Então, conhecendo e usando esses termos dessas 6 emoções básicas, é como se fosse um kit de sobrevivência. E para melhorar e facilitar um pouco, a gente sempre indica ter em casa algumas pistas visuais, emojis, carinhas. Nas escolas é muito legal que a gente sempre entra na sala de aula e vê lá um emocionômetro. Então, é uma forma de a criança já mostrar o que ela está sentindo. Então, em casa, vocês podem, junto com as crianças, construir cartinhas, desenhar as expressões, observar quando vocês estão assistindo um filme, um desenho, o que está sentindo, é carinha do quê, né? Então, isso como um exercício diário. Então, exige, claro, essa intenção de observar e educar emocionalmente para que vocês consigam fazer isso. E existem milhares de recursos, um deles é o filme Divertidamente, que ajuda muito as crianças a se identificarem com esses personagens. A gente vai agora fazer mais uma encenação aqui para que vocês, junto com a gente, consigam perceber o processo de validação e invalidação emocional. Então, eu e a Tayane, nós vamos fazer um discurso sobre uma situação do dia a dia e, enquanto a gente estiver aqui falando, que a gente quer que vocês pensem e observem 2 aspectos. Esse discurso é validante ou é invalidante? E outro aspecto é, como vocês acham que aquela criança que está sendo mencionada ali está se sentindo com esta atitude, tá? Então, fiquem atentos e depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. A situação é a seguinte, é uma ida ao mercado com crianças, tá? Então, é uma situação fictícia, mas muito parecida com a vida real, tá? Nossa, Thay, você não acredita. Precisava ir no mercado ontem e estava faltando um monte de coisa em casa e precisei levar o João. Avisei ele antes de sair de casa, né? Ó, eu vou te levar, mas se você pegar alguma coisa de doce, eu não vou comprar, tá proibido. Já tô te avisando, não adianta nem pedir. Eu avisei. Mas é aí a mesma coisa que falar pro vento, né? Cheguei lá no mercado, na hora que a gente tava no caixa lá, o carrinho cheio, um monte de gente na fila, e aí ele vai lá naquelas prateleiras de doce e começa a pedir para comprar um pacote de bala. Meu Deus do céu. Aí eu falei, não, né? Eu falei calma a primeira vez. Eu falei, não, não vai levar. Lembra que eu te avisei? Ah, meu Deus, esse menino começou a espernear, gritar de todo jeito. Aí eu também gritei com ele para ver se ele parava. Tava morrendo de vergonha, pelo amor de Deus, um monte de gente me olhando, né? Mas não adiantou. Meu Deus, chorou. Tive que deixar o carrinho lá com as compras e sair embora sem nada. Meu Deus do céu, é cada coisa que a gente passa, né? Ok, agora a Thay vai mostrar para vocês uma outra forma de passar por essa mesma situação. Então vamos pensar, né? Estávamos no mercado, eu e o João, mas eu já sabia que ia dar problema, porque criança e mercado não combinam. E eu fiz um combinado com ele. João, então é o seguinte,
você pode escolher um doce, que eu sei que ele gosta muito de doce, então você pode escolher um doce, mas é um só. E sem choro e nada, ok? Aí fomos ao supermercado. Óbvio, né? Fizemos as compras, andamos, mas na hora do caixa, olha, aquele ali é o pior momento, né? Porque todos os doces estão em acesso das crianças. E ali foi a encrenca. Ele queria levar quase todos os doces ali, mas nós já tínhamos feito um combinado. E aí eu fiquei pensando, bom, primeiro eu preciso me autorregular. Respirei fundo e pensei como que eu posso sair disso, porque estava todo mundo me olhando. Me acalmei e pensei, bom, eu não gosto de ficar tendo acessos de raiva na frente das pessoas. Então, pedi para uma atendente lá cuidar do carrinho, né, para não ter que fazer a compra toda de novo. Cuidou ali do carrinho, e aí nós fomos num cantinho lá, onde não tinha muitas pessoas. E ele começou, né, esperneando lá, e aí nós conversamos, e aí eu comecei a tentar acalmar ele um pouco ali, né? Deixei ele ali, num espaço livre. Ele foi se acalmando, sozinho ali mesmo. E aí ele falou, mamãe, quero conversar com você. Conversou comigo, falou, mas eu quero dois, não é injusto isso, por que eu não posso levar? O que que tem? E aí a gente começou a conversar de que, ok, né, que ele poderia escolher um outro. Então ele podia escolher um outro. Talvez aquele que ele tivesse imaginado lá em casa não era o que ele queria, e de repente ele queria outro, mas que deveria ser só um. Ele ficou tão feliz, concordou com aquilo, fomos, pagamos a conta e fomos embora. Então a gente pode ver nesses exemplos que uma mãe conseguiu fazer as compras e a outra não conseguiu. Uma criança foi acolhida e a outra não. Então isso mostra pra gente uma série de coisas aí que são importantes e talvez a maior delas é de perceber o nosso papel enquanto pai e a mãe de regulador. Então a criança, ela vai agir por impulso, lembra que a gente comentou do cérebro, ela vai, eu tô com vontade, eu quero. Então a gente precisa voltar, né, no eixo e conseguir se acalmar para poder acalmar essa criança e então partir para um discurso de identificação, de validação e de nomeação daquilo que está acontecendo, tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês e que vocês, né, tentem praticar um pouquinho sobre essas estratégias. No material de apoio da aula de hoje, vocês vão ter lá mais alguns exercícios para que vocês façam essa identificação e sigam aqui com a gente que nas próximas aulas a gente vai aprofundar ainda mais sobre cada emoção dessas que foram citadas hoje. Muito obrigada pela atenção.